O presente vídeo apresenta o módulo M200 Contabilidade e Gestão. Este módulo visa disponibilizar quer facilidades para responder às necessidades da contabilidade geral para efeitos legais ou fiscais, quer facilidades para responder a necessidades mais avançadas de gestão. Tudo isto com a máxima eficiência, para o que contribuem muito as facilidades de contabilização automática, que adiante iremos referir em detalhe. De imediato, e para que se compreenda melhor como este módulo se articula com as necessidades de gestão, vamos apresentar a arquitetura organizacional em que o módulo assenta. Em termos de arquitetura organizacional base a ter em conta nos nossos módulos em geral e na contabilidade de gestão em particular, destacamos as unidades organizativas verticais, os departamentos, as unidades organizativas horizontais, as atividades principais e grandes projetos transversais em geral, os edifícios e locais, os terceiros, os produtos ou serviços, os contratos e processos ou projetos específicos. É para endereçar todas estas realidades de negócio e ainda outras que a contabilidade dispõe de até cerca de 3 dezenas de dimensões. Assim, um negócio, uma operação, uma transação, um movimento contabilístico pode ser registado associado a todas estas dimensões, o que permite uma informação de gestão completa, quer em termos de cada dimensão, quer em termos do cruzamento de dimensões. O nosso módulo de contabilidade tem de ter à partida capacidade para responder a esta arquitetura organizacional. Tem também de acomodar outros elementos, a começar pelas contas de contabilidade geral necessárias a qualquer contabilidade. E outros elementos específicos, por exemplo, relativos a impostos e outras. Por tudo isso, o nosso módulo suporta uma contabilidade multidimensional. Vejamos este conceito de múltiplas dimensões e a sua operacionalização. A nossa contabilidade implementa 2 tipos de dimensões: dimensões de utilização geral e dimensões reservadas. As dimensões de utilização geral podem ir até 20 e são livres de utilizar no sentido em que cada dimensão se pode utilizar para refletir a vertente ou realidade do negócio que se queira. A dimensão 1, 2, 3 ou 20 significa o que cada organização decidir. Isto sem prejuízo de, como adiante iremos referir, haver as dimensões 1, 2 e 3 e estas serem as mais importantes e usos mais comuns. Em geral, utilizam-se estas 3 primeiras dimensões para as questões mais importantes. Por exemplo, a dimensão 1 é geralmente usada para o plano de contas oficial da contabilidade e para assim responder aos requisitos legais e fiscais. Por cada uma destas dimensões, não se destinar a um uso específico e para que na automatização dos lançamentos estas dimensões sejam bem preenchidas, é necessário definir regras que indicam para cada situação as dimensões a usar. Já no que respeita às dimensões reservadas, cada uma destina-se a um fim específico. Por exemplo, uma para registro do terceiro, outra para registro do produto, outra para registro do contrato, outra para registro do imposto 1, outra para o imposto 2, etc. Neste caso, a automatização dos lançamentos não precisa de regras. Por exemplo, se uma fatura tem um terceiro, o sistema automaticamente vai imputar esse terceiro. Se tem um produto, vai imputar esse produto. Se tem um contrato, vai imputar esse contrato e assim por diante. As dimensões reservadas agilizam, portanto, a automatização da contabilização e estão ligadas a conceitos de negócio e a elementos presentes na generalidade das organizações. Mas, para se ter uma ideia mais concreta, vejamos exemplos do uso das dimensões num balancete simples de contabilidade. Chamamos a atenção que os planos de contas variam de país para país, pelo que as contas apresentadas são meramente ilustrativas. Estamos aqui nos critérios para pedir um balancete de gestão. Estamos a pedir para o ano de 2003 e para a dimensão 1. Fazemos OK e obtemos um balancete típico de contabilidade, com as contas normais de bancos, clientes e fornecedores e por aí fora.
Destacamos aqui através das cores as contas de grupo e as contas de lançamento estão mais chegadas à direita. Voltemos aos critérios e vamos pedir um balancete 1T. Vamos cruzar a dimensão 1 com a dimensão T, que é reservada aos terceiros. Obtemos as contas já vistas antes, mas com evidenciação do seu desdobramento por terceiros. Vemos aqui a conta 2111 clientes conta corrente, que se encontra desdobrada em dois clientes. Cliente 30004 Granimar e cliente 30012 Belgrávia. Voltemos de novo aos critérios e agora vamos pedir a dimensão 2, que é a dimensão dos departamentos. Cá temos o departamento 11, o departamento 14, que por sua vez tem um subdepartamento, vendas a projetos e obras. Temos o departamento 15 e assim por diante. Voltemos de novo aos critérios e vamos pedir agora o cruzamento da dimensão dos departamentos com a contabilidade geral, ou seja, com a dimensão 1. Pedimos 2,1, portanto. E cá temos, debaixo do departamento 141, temos subdividido pelas respectivas contas. A conta 715 projetos e obras, a conta 721 serviço A. E assim por diante. Agora, só mais um exemplo, em que neste caso se vai à procura de uma informação mais específica. Vamos ver o contrato que temos ligado à conta 715 da dimensão 1. Vamos pedir o cruzamento 1C da dimensão 1 com a dimensão reservada dos contratos e aqui nas contas da dimensão 1 indicamos que queremos só a conta 715. Pronto. Cá temos a informação pretendida sobre a conta 715, projetos e obras, que neste momento tem ainda só um contrato. O contrato OCX X01320 Obra Demo S. E na essência é este o funcionamento das dimensões. Tipicamente reserva-se a primeira dimensão para a contabilidade geral. Em geral, a primeira usa-se sempre porque é automático. As três dimensões cativas T, P e C para terceiros, produtos ou serviços e contratos. Opcionalmente, uma dimensão para cada um dos tipos de elementos da arquitetura atrás referida, isto é, departamentos ou centros de custos, atividades e ou instalações ou áreas geográficas. E ainda, eventualmente, outras dimensões mais específicas, definidas pelas organizações. Por razões técnicas, algumas dimensões são cativas para determinados elementos. É o caso atrás referido das dimensões dos terceiros, produtos e contratos. São três dimensões cativas. Estas dimensões podem ser cruzadas com as outras dimensões para efeitos de análise. Assim, se o POC, Plano Oficial de Contas, estiver mapeado na dimensão 1 e eu quiser um balancete de vendas por terceiro, vou fazer um cruzamento das dimensões 1T, selecionando as contas de vendas da dimensão 1. Terminamos esta introdução chamando a atenção para a relação entre a contabilidade e o orçamento, quando este está implementado. Este assunto é aprofundado no vídeo do módulo M230, Orçamento. Nesse vídeo, pode-se ver como os movimentos da contabilidade se refletem automaticamente no orçamento, permitindo apurar automaticamente os desvios entre o previsto e o realizado. A contabilização automática é não só uma exigência em termos de produtividade e ausência de erros, como se torna cada vez mais imprescindível na automatização das atividades operacionais das organizações.
O objetivo é conseguir que todas as operações correntes sejam assistidas por computador e de forma automática na sua máxima extensão, incluindo a contabilização. Isto sem que os operadores tenham que saber contabilidade. Basta conhecerem os procedimentos do negócio. Para tal, é necessário que se possa chegar aos lançamentos contabilísticos de forma automática a partir dos conceitos do negócio, como sejam os produtos, os contratos, as unidades organizativas, etc. Como em geral as operações são suportadas por documentos, a forma natural de se obter a contabilização automática pretendida é a partir desses documentos. Associada à contabilização automática, devemos ter presentes as necessidades de uma contabilização multidimensional. A contabilização multidimensional é uma exigência da gestão que, como vimos, já não se satisfaz apenas com as duas dimensões tradicionais, das naturezas dos custos e proveitos e dos centros de custos. A contabilização automática tem de o ser nas múltiplas dimensões definidas. Vejamos como é, em geral, automatizada a contabilização. Como podemos ver, os movimentos da contabilidade são provenientes em grande parte dos documentos comerciais e da tesouraria e estão ligados às contas da contabilidade e a N dimensões. Há ainda movimentos que provêm de outros subsistemas, como os dos recursos humanos e do património, mas para o que agora nos interessa, vamos concentrar-nos nos documentos e na tesouraria. Há também que ter em conta que, embora se possa, através de uma parametrização prévia, automatizar a 100% a contabilização, a nossa solução permite sempre o lançamento direto na contabilidade sem qualquer esforço de parametrização. Embora, claro, neste caso, se exija saber classificar os documentos em termos de contas a movimentar. Já a automatização dispensa conhecimentos contabilísticos e aumenta a produtividade e diminui os erros. É o que se pode ver nos seguintes exemplos de contabilização automática de documentos e de tesouraria. Vejamos agora como se contabiliza um documento automaticamente. Vamos de novo à TFT 2012-00020. A situação está a X0, porque já foi enviado para a tesouraria. Clico no G+. Um movimento numa conta de terceiros, a 2211, fornecedores. Trata-se do plano de contas português. E um movimento numa conta de custo, 6233, material de escritório. As contas são parametrizadas e mudam de país para país e de organização para organização. O movimento de custo foi imputado também ao departamento D11 e à atividade B. Este clique também refletiria no orçamento se o sistema estivesse parametrizado para tal. Além disso, se houver movimentos gerados em contas do imobilizado, o mesmo clique também gera o item no subsistema do patrimônio. Outro ponto importante que diferencia nossa solução é que nesta lista podemos dar os comandos necessários para o dia a dia da tesouraria, desde emitir recibos, a contabilizar e a conciliação. Por exemplo, para contabilizar, basta clicar GD. É claro que as contas são parametrizáveis e mudam de país para país e de organização para organização. Como se pode ver, os movimentos das contas são imediatamente gerados e acedidos. Em nível do negócio, distinguem-se na organização diversos circuitos administrativos, que tratam de determinadas operações e documentos que se caracterizam por algum tipo de homogeneidade, responsabilidade comum, etc. Em termos da contabilidade, a ideia é fazer corresponder a estes circuitos o conceito de diário. Por isso, nos módulos da área financeira aparece muito um campo referido como circuito ou diário. Por razões organizativas, temos, em geral, bastantes circuitos ou diários. Circuitos ou diários de documentos comerciais e fiscais, circuitos ou diários de tesouraria, circuitos ou diário de recursos humanos, circuitos ou diários de património, etc. Há diários que são óbvios, como nos documentos
os de vendas ou de aprovisionamentos em geral. Mas a organização pode definir todos os circuitos ou diários que quiser, tendo em conta, nomeadamente, as atividades ligadas aos diários e, consequentemente, os tipos de documentos envolvidos, como é o caso referido das vendas e dos aprovisionamentos. Necessidades organizativas específicas, por exemplo, separar as vendas nacionais das internacionais ou as vendas do escritório de uma cidade de outra cidade. Necessidade de isolar determinados movimentos, como, por exemplo, na tesouraria, isolar os recebimentos dos pagamentos, as tradicionais contas a receber das contas a pagar, etc. Ligados aos diários, temos os números contabilísticos. Os números contabilísticos identificam os conjuntos de lançamentos que traduzem as operações contabilísticas e que têm de ser equilibrados em termos de débito e crédito. Um aspecto técnico relevante é que os diários permitem diferenciar e agrupar os números contabilísticos, já que determinam e estão incluídos nos mesmos. Vejamos. Aqui temos um exemplo de um diário DX que no caso significa despesas gerais. Em primeiro lugar, vemos aqui a data de contabilização, 22 de janeiro de 2003, e o respectivo número contabilístico. Como se pode ver no número contabilístico, está aqui identificado o diário DX. Os números contabilísticos são números que identificam os conjuntos de lançamentos que traduzem as operações contabilísticas e que têm de ser equilibrados em termos de débito e de crédito. Por exemplo, os números contabilísticos dos diários gerais de documentos começam por um G. Os da tesouraria por um T. Os dos recursos humanos por um H, etc. Este é o número 5 do diário DX de janeiro de 2003. E diz respeito a um documento. Vejamos agora os lançamentos em detalhe. Primeiro, um lançamento na conta 2211, creditando 370 euros na conta de fornecedores. Depois, um imposto no valor de 59,08 euros na conta 24323119, que é de IVA dedutível. E em terceiro lugar, temos aqui o débito de 310,92 euros numa conta de seguros 62.22.3. Podemos ver aqui à direita que estes lançamentos decorrem de uma fatura de terceiros. Neste caso, fatura 2003/00166, do fornecedor 318, que é a empresa de seguros TTT. Até agora apenas falamos dos conceitos de contabilidade legal, mas se formos ver aqui a esta coluna da dimensão 2, temos que o custo foi imputado ao departamento 11, que é o suporte administrativo. Se olharmos para a coluna da dimensão 3, vemos que também foi imputado à atividade B. Aqui, nesta zona central da descrição das contas a verde, vê-se a designação das referidas dimensões. Em resumo, temos aqui um exemplo ilustrativo de um diário da nossa contabilidade multidimensional, devendo ser lembrado que estes lançamentos podem ser obtidos de forma 100% automática. Vejamos então o menu base deste módulo. O menu da contabilidade de gestão e os painéis de manipulação de dados em geral, como acontece em todos os nossos módulos, adaptam-se também a dispositivos móveis. Os menus podem ser simplificados pelas organizações que não necessitem de algumas das facilidades apresentadas.
No topo, destacam-se as opções de uso mais comum. A opção para registro e visualização dos movimentos, os extratos de contas, os balancetes de gestão e os planos de contas. Seguem-se 3 submenus para tratamento mais em detalhe, relativos a movimentos e apuramentos e fechos, aos balancetes e outros mapas contabilísticos e às importações e outputs dinâmicos. Seguem-se os submenus Contas correntes de terceiros, Terceiros, contactos e contratos e Produtos ou serviços. E nos códigos diversos de estrutura temos os códigos diversos para documentos, contabilidade e estoques, e a estrutura terceiros, contratos, contas e códigos. Vamos entrar no submenu dos movimentos e apuramentos e fechos. Entrando, vemos estas áreas dos movimentos, das consultas de documentos e tesouraria, dos apuramentos e fechos. Aqui temos os movimentos, os lançamentos, em geral para visualização, pois a maioria pode ser gerada automaticamente. Os extratos de contas, a evolução anual mês a mês dos valores das contas, a evolução anual mês a mês dos valores dos terceiros. Aqui temos as consultas aos documentos comerciais, às contas, caixas e cartões da tesouraria e aos movimentos de tesouraria. Aqui, no que respeita a apuramentos e fechos, temos as chaves de imputações, a aplicação de chaves e fechos diversos, outros fechos, incluindo fechos locais específicos da organização em causa, e o fecho definitivo da contabilidade, que impede que para o período fechado sejam feitos mais lançamentos. Finalmente, e caso sejam necessários no país em causa, outputs específicos da escrita pública, digital para esse país, neste caso, o SAFT-PT para Portugal. Entrando no submenu dos balancetes e outros mapas contabilísticos, temos as facilidades relacionadas com diversos tipos de balancetes, como os balancetes de gestão, que em particular possibilitam ao utilizador escolher o cruzamento de múltiplas dimensões para ver a informação de acordo com as combinações dessas dimensões. Os balancetes do mês, mais orientados à contabilidade geral, com os saldos no início do mês, os débitos e os créditos do mês e os saldos finais do mês. E os balancetes estendidos, com diversas colunas adicionais e orientados também aos registros da contabilidade geral. E os mapas e relatórios parametrizados para a contabilidade, sendo esta a opção para executar e visualizar os mapas contabilísticos parametrizados, como os balanços, as demonstrações de resultados, etc. Esta para a parametrização dos formatos dos mapas contabilísticos pretendidos, sendo que, logo na instalação, são disponibilizados diversos mapas já parametrizados. E esta para a parametrização específica dos elementos dos mapas contabilísticos, de como eles se calculam. Vamos agora ao submenu das importações e outputs dinâmicos. Temos as importações e exportações de movimentos vindos de outros sistemas ou para alimentar outros sistemas. Os outputs dinâmicos da contabilidade, que permitem aos utilizadores obter e exportar os movimentos, escolhendo nomeadamente as colunas que pretendem. A definição e execução de quadros de valores diversos. E ainda, outros outputs
eventualmente desenvolvidos à medida para a organização em causa. Vamos agora ao submenu das contas correntes de terceiros. Temos as contas correntes de terceiros, o detalhe para cobranças e os eventos das contas correntes de terceiros, como por exemplo contactos havidos relevantes. Temos aqui os limites de crédito e aqui a antiguidade dos saldos relativos aos terceiros em causa. Entrando no submenu dos terceiros, contactos e contratos, temos as facilidades relacionadas com terceiros em geral, como fornecedores e clientes, eventos ligados a terceiros, contactos desses terceiros, os nossos empregados, a lista telefónica interna, a lista telefónica externa, endereços e posições geográficas. Sobre os processos ou contratos, temos os tipos de processos ou contratos e os processos ou contratos em si. E ainda temos os outputs dinâmicos sobre terceiros. Voltando ao menu base principal e escolhendo o submenu Produtos ou Serviços, acedemos a facilidades importantes para este módulo, como as classes de produtos ou serviços, os tipos de produtos ou serviços, atributos específicos que permitem acrescentar as características necessárias a estes, tipos ou regras de manutenção para aplicar aos diferentes bens, os produtos ou serviços propriamente ditos, documentos ligados ao cadastro dos produtos ou serviços e o catálogo de produtos ou serviços. Ainda temos mais estes submenus. Este para codificações diversas relacionadas com os documentos comerciais e com a contabilidade, e este para definir informação diversificada sobre a estrutura, terceiros, contratos, contas e códigos relevantes para a atividade que este módulo suporta. E assim terminamos a apresentação do menu base deste módulo. Menu que pode ser modificado de acordo com as necessidades das organizações. Esperamos ter, assim, dado uma primeira ideia das facilidades que este módulo disponibiliza. A implementação deste módulo requer a definição de alguns códigos, por exemplo, o dos diários contabilísticos a usar. À partida, já estão definidos bastantes dos códigos necessários e há apenas que ajustá-los às necessidades. Há também que definir os planos de contas nas diversas dimensões consideradas. Adicionalmente, e dependendo do grau de automatização que se pretende implementar, será necessário definir as regras e mecanismos para a contabilização automática. Note-se que se pode sempre implementar um módulo sem essas regras e mecanismos, optando por lançamentos diretos nas contas, como acontece com muito do software tradicional nesta área. Em geral, quanto maior for a organização, mais automatização é necessária e compensa. Vejamos as facilidades disponíveis para estas definições. Fazendo clique no menu de contabilidade nesta opção, vamos para um outro menu em que vemos os códigos de contabilidade mais relevantes para a organização. Temos aqui um conjunto de opções ligada à definição e parametrização dos circuitos e diários, das transações e das regras a aplicar, nomeadamente na contabilização automática. Depois temos a definição dos tipos de documentos comerciais e de tesouraria e também os tipos de movimentos de contabilidade. Note-se que, à partida, já estão definidos códigos para situações mais comuns, mas as organizações podem necessitar de outros. Vejamos como exemplo códigos de circuitos ou diários. Começado por A de aquisições, temos AX, compras em geral,
AA, compras para armazéns ou estoques, AI, compras para imobilizado, etc. Note-se que, além de definir o código, se pode resumir aqui à frente o que se deve tratar e como em cada circuito ou diário. Exemplifiquemos agora a definição do plano de contas. Nos critérios de seleção, vemos aqui C, que é o filtro para ver as contas da contabilidade, e aqui 1, para vermos as contas da primeira dimensão. Fazemos OK e cá temos as contas da contabilidade da dimensão 1. Código da conta, nome da conta, nível da conta e indicação se é de grupo ou de lançamento. E a data início e a data fim da aplicabilidade da conta. Se formos de novo aos critérios e pedindo a dimensão 2, cá temos os departamentos. E assim por diante podemos definir e visualizar as contas da contabilidade ou do orçamento. É com base em definições do tipo atrás exemplificadas que se pode então obter uma contabilização totalmente automática e refletindo a realidade completa da organização a partir dos documentos, tesouraria e outros subsistemas, e que já tivemos oportunidade de exemplificar. A nível da contabilidade, é importante ter acesso aos documentos e movimentos de tesouraria, de onde provém grande parte dos movimentos contabilizados automaticamente. Contudo, para preservar a segregação de funções e de responsabilidades, este acesso a partir deste menu é só em consulta. A manipulação destes documentos e movimentos é feita nos respectivos módulos. Vejamos rapidamente a visualização e consulta destes documentos e movimentos. Vejamos o aspecto geral da listagem de trabalho dos documentos. Aqui temos a referida listagem. O segundo documento que aparece é uma fatura certificada, um documento do tipo CFT com o número 2012-0004. É para o cliente Semapo e diz respeito a aparelhos de iluminação da marca Pilote. Como vemos, é um documento com 2 linhas. Um aspecto a realçar desde já é o texto longo do detalhe técnico, que é a diferenciação importante dos nossos módulos web em relação às aplicações tradicionais. A apresentação de cada vez mais informação nos documentos é um requisito cada vez mais necessário e os módulos respondem a isso. Agora vamos ver uma linha em detalhe. Num primeiro momento, parece ser uma tela com alguma complexidade. No entanto, isso é necessário se quisermos tratar com eficiência os documentos. Mas como os campos estão dispostos de forma bastante estruturada, isso facilita o preenchimento. Muitos dos campos com uma cor mais cinzenta estão protegidos, o que quer dizer que são fundamentalmente informativos. Aqui nessa primeira parte, introduz-se a informação sobre o documento e o terceiro. Nessa segunda parte, introduz-se a informação sobre o produto, preços e valores. Nessa terceira parte, a informação sobre impostos para a contabilização automática, centro de custos e contratos. Uma listagem típica dos movimentos de tesouraria é como esta, certamente com mais movimentos. Destacam-se os 3 principais elementos: o documento financeiro, número e descrição, o valor do movimento e o saldo com que a conta fica, o documento de origem e o respectivo terceiro ligado aos movimentos. Veja aqui os movimentos positivos e negativos, e ao lado como o saldo evolui.
Esta é a base bem simples do controle de tesouraria. Um aspecto muito importante é que se podem registrar os movimentos previstos para datas futuras. Assim, a coluna do saldo poderá mostrar o futuro dos recursos financeiros a qualquer momento. Independentemente do grau de automatização da contabilização, é necessário poder lançar diretamente movimentos nas contas da contabilidade. É o que vamos ver a seguir. Quer lançar diretamente nas contas, a partir dos documentos e movimentos de tesouraria, quer lançar diretamente nas contas a partir do menu do presente módulo. Vamos escolher a opção Registro de Movimentos. Em organizações em que a contabilidade está integrada com os nossos módulos, dada a contabilização ser automática, esta opção é geralmente usada para ver registros e não para os registrar. Se indicarmos os critérios DX a partir de 2012 0101, obtemos os movimentos mais recentes. Temos aqui a data e o número contabilístico, a identificar cada grupo de lançamentos, no caso, 3 lançamentos. Estes 2 grupos que têm a indicação RG são reflexos automáticos de documentos por regras. Este primeiro, que tem o S, já não foi automático, foi lançado diretamente na contabilidade. É o que vamos fazer agora. Exemplificar como se lança diretamente na contabilidade quando não se quer usar os automatismos. Queremos lançar uma fatura de terceiros. Podemos começar pelo débito do custo. Faço clique aqui no mais. Um primeiro elemento importante a considerar é a data. Posso usar o input rápido da interface para datas. Com o I, tenho o início do mês. Com o F, o fim do mês. E com o ponto, tenho a data de hoje, que é o que vou usar. Mas poderia ter usado também o calendário e ter capturado a data. Alterada a data, o sistema posicionou-se na descrição. Em vez de compra X, vou pôr compra Y. Saltando para o próximo campo, ele colocou-se na conta da primeira dimensão. Vamos aproveitar a mesma conta, pois trata-se de uma contabilização similar. Próximo campo é o valor a débito. Vou também aproveitar. Agora, vou manter o fornecedor e só vou alterar a fatura de 26 para 43. Faço OK. E o primeiro lançamento está inserido, como se pode ver aqui à esquerda. O sistema destaca na listagem, na cor laranja, o registro inserido. Vou inserir o segundo, que é um imposto. Altero a conta para 24,32. Quanto ao valor, é também a débito, só que é um imposto de 19%. Vou usar a calculadora, colocando um C. Vejo aqui na calculadora o valor 1.000. Multiplico por 0,19. E pronto, aqui tem o valor do imposto, que é 190. Clico na tecla de inserção da calculadora e faço OK. E aqui na listagem tenho a linha do imposto. Bem, só me falta o último lançamento, o lançamento na conta de terceiros. Coloco a conta 2211. Quanto ao valor, vemos que neste momento o saldo da conta com os 2 lançamentos anteriores está em 1.190. Aqui tem um botão muito importante. Transferir saldo para débito ou crédito. O sistema determina qual. Faço clique e o saldo foi para crédito. Faço OK. E fechei este jogo de lançamentos que, como vemos, fica saldado. E pronto!
exemplificamos a solução por lançamentos diretos na contabilidade, que pode ser adequada numa situação em que não se queira investir na automatização. Neste exemplo, não exploramos a questão das dimensões, mas esta facilidade deve estar sempre presente em termos de responder às necessidades de gestão. Vemos que logo neste painel de input, podemos indicar a dimensão 2 e 3, o que é suficiente para a maioria das organizações. Mas vemos que aqui temos um segundo painel, que nos permite lançar os movimentos em muito mais dimensões. Finalmente, é de notar que a automatização não se pode obter só a partir de outros módulos, como os dos documentos e da tesouraria, que são exemplificados neste vídeo. De fato, veja neste painel que temos aqui um campo para se colocar um código de transação. O código de transação pode ser mnemônico. No caso, colocamos água. Então, o sistema passa a saber que quero fazer uma contabilização de uma fatura de água. Bastaria fazer OK, e o sistema, com base na parametrização desta transação água, faria de imediato e automaticamente todos os 3 lançamentos necessários, de uma forma semelhante às automatizações que apresentamos neste vídeo, a partir dos documentos e da tesouraria. Podemos ir parametrizando com o tempo transações para os casos mais repetitivos. Por exemplo, água, luz, comunicações, gasóleo, rendas, material de escritório, entre outros. E assim, ir aumentando a produtividade e diminuindo os erros na contabilidade. Uma vez registados os lançamentos contabilísticos, quer de forma automática, quer diretamente na contabilidade, são necessários outputs para se visualizar os mesmos organizados de diversas formas. É o caso dos extratos de conta, em que aparece o detalhe de cada conta movimento a movimento. E da evolução das contas, em que aparece a evolução das mesmas mês a mês, ao longo do ano. Vejamos. Escolhendo a opção dos extratos de contas, vamos pedir o ano 2003 para a conta 711 e obtemos esta listagem. Este é o aspecto geral de um extrato de conta. Neste exemplo, temos poucas linhas na conta, mas numa contabilidade real teremos em geral muitas. O que é aqui importante é ver a informação que o extrato nos dá. Aqui a conta 711, mercadorias. Aqui as dimensões gerais adicionais, no caso o departamento 11, suporte administrativo, e a atividade A. Aqui as datas dos lançamentos. Aqui as respectivas descrições. Aqui, nesta coluna, temos os valores a débito e nesta os valores a crédito. Só temos créditos porque é uma conta de vendas. Aqui, a rosa, temos o saldo evolutivo da conta de acordo com as datas. E aqui, o respectivo número contabilístico. O respectivo terceiro, a fatura e um conjunto de códigos ligados nomeadamente a impostos. Bom, este é o extrato e pode naturalmente ser impresso, salvo ou passado para PDF. Mas o nosso interface possui, para além destas facilidades, uma muito interessante e que, porque tira um grande proveito da web, vamos exemplificar. Temos aqui um botão LNK, que, como vemos, se destina a criar um link persistente da página. Fazemos clique e a página não muda substancialmente, mas mostra aqui este link. Vamos capturá-lo.
Selecionamos, fazemos Ctrl+C e está capturado. Bom, o que é que aconteceu? O sistema pegou na página que eu estava a ver e salvou-a no endereço público, com aquele link que eu capturei. Agora, basta eu mandar aquele link a alguém, por exemplo, um cliente, um auditor, ou por Skype, por e-mail ou outro meio a esse alguém. E essa pessoa poderá de imediato visualizar a informação que eu estava a ver, imprimi-la, etc. Estando num endereço público, o que garante a confidencialidade face a terceiros? É que, como se pode ver, o link é gerado com uma grande sequência de caracteres aleatórios. Só quem de facto receber o link que eu envio e que tem essa sequência é que poderá aceder à informação. Vamos ver o que acontece com quem recebe. Imaginemos que há alguém que até usa outro browser, no caso o Chrome, e não tem nenhuma aplicação. Coloca-se aqui o link e pronto, cá está a página que me enviaram. Exatamente igual à que a pessoa que enviou o link estava a ver, com a possibilidade de salvar e imprimir. A única diferença é que tem aqui uma mensagem que identifica quem enviou o link e exatamente a que horas a página original foi copiada para persistente, para se poder enquadrar corretamente a informação da página e quem foi o responsável pelo envio do link. Bem, agora vamos exemplificar a opção Evolução de contas. Vamos aproveitar para evidenciar com este exemplo a potência do nosso interface. Temos aqui a evolução valores contas e outra opção evolução das contas por terceiros. Escolhemos a evolução de contas por terceiros. Cá estamos no painel dos critérios de seleção. Podíamos escolher um cliente qualquer, mas o nosso interface tem uma possibilidade que é de definir metacódigos. Os metacódigos são códigos que correspondem a grupos de códigos. Posso ter metacódigos de contas, de terceiros, de produtos, de contratos e assim por diante. Se eu aqui no campo em que se indica o terceiro pedir ajuda, vou obter este painel, onde vou dizer que quero ver os códigos de clientes. Obtenho aqui logo à cabeça um código que na verdade é um metacódigo. Veja-se que começa por um ponto de exclamação. Os metacódigos começam sempre por ponto de exclamação. No caso, o cliente, ponto de exclamação CLA, é um grupo de clientes. E quando criei este metacódigo, o designei como sendo os clientes da classe A. Capturo este código e cá tenho. Este metacódigo de cliente corresponde, na verdade, a 4 clientes. 4 linhas. E aqui tenho a evolução das vendas para eles ao longo dos 12 meses. São vendas porque eu selecionei uma conta de vendas. Vejo aqui a evolução das vendas de cada cliente e da soma dos mesmos ao longo dos vários meses. Neste primeiro campo, destacado está o total. Vamos agora passar a outra potencialidade do nosso interface. Temos aqui um botão GRC, que é para integrar nesta listagem os gráficos. Faço o clique e obtenho de imediato 2 gráficos. Vamos mais adiante aprofundar um pouco mais estas facilidades gráficas. Existem ao longo do exercício vários momentos em que é necessário fazer determinados apuramentos. Por exemplo, apuramento de impostos, apuramento de reimputações de custos, entre outras. No final do exercício existem os apuramentos de resultados e outros. Dentro do princípio de automatizar ao máximo, estão disponíveis mecanismos para fazer estes apuramentos automaticamente. Estes apuramentos, em geral, baseiam-se na transferência de valores de umas contas para as outras. O que é feito? Através da definição de chaves, que estabelecem a ligação entre, por exemplo, as contas a saldar
e as contas para onde transferir os saldos apurados e na aplicação dessas chaves aos movimentos do período, através de procedimentos designados fechos. Executa-se um determinado tipo de fecho para um determinado período e o apuramento em causa é feito. Há também fechos que são definidos e executados para impedir que haja mais lançamentos de um determinado tipo para esse período. Por exemplo, o fecho de um diário para um determinado mês impede que haja mais lançamentos nesse mês para esse diário. Um caso particular é o do fecho definitivo, que impede que haja mais qualquer tipo de lançamento para o período em causa. Uma boa organização e disciplina de fechos é essencial para evitar erros e dar estabilidade à contabilidade das organizações. Tanto mais que muitos dos fechos, ao serem executados, produzem diagnósticos, chamando a atenção para situações que poderão ser eventuais anomalias e que deverão ser verificadas. Vejamos então. Entrando aqui na opção Aplicação de chaves e fechos, obtemos uma listagem como esta. Cada aplicação ou fecho é uma linha em que se tem aqui as datas. A data a que diz respeito à aplicação ou fecho e a data de execução. Aqui temos a situação. Estes aqui estão executados, estas linhas. Mas aqui, mais abaixo, podemos ver umas linhas cuja situação é diferente, em que uma está aberta e outra está anulado. Para executar ou anular uma linha é simples. Basta selecionar a linha pretendida e aqui em cima fazemos comandos e escolhemos executar processo fecho ou anular processo ou fecho. Aqui temos a hora início da execução, aqui temos a hora fim da execução e nesta coluna temos o número de registros tratados. É desta forma simples e auditável que se executam em geral as operações em massa no nosso interface, nomeadamente estas aplicações ou fechos. As contas correntes e as cobranças são essenciais para a manutenção equilibrada dos fluxos financeiros nas organizações. Vamos ver como o nosso software suporta as contas correntes e as cobranças. O menu de contas correntes da contabilidade é dividido em 3 áreas. A área dos movimentos de contas correntes e cobranças, a área de parametrização e controle dos limites de crédito e o controle da idade dos saldos. Vamos ver a listagem de trabalho das contas correntes. Vemos que cada grupo de movimentos pertence a um terceiro. Aqui neste segundo grupo, temos o cliente Semáforo Limitada. Na primeira linha de cada grupo está destacado o saldo do respectivo terceiro, que neste caso é de 7.000. E assim por diante, teremos todas as contas correntes a partir da contabilidade. De forma simples, concentramos numa listagem o essencial das contas correntes a partir da contabilidade, quando se subscreve o respectivo módulo. Claro que estes movimentos são gerados automaticamente. Voltando ao menu das contas correntes, temos aqui 2 opções para ajudar os serviços de cobranças. Basicamente, um detalhe para cobranças que indica o que está por cobrar com o respectivo atraso e valor, bem como uma informação sobre o comportamento anterior do terceiro, em termos de atrasos nos pagamentos. E aqui, os eventos relacionados com as contas correntes e com as cobranças para registro, nomeadamente dos contatos, indicações de datas de pagamento, dadas pelos terceiros, entre outros. Aqui, temos esta opção para controle dos créditos, volume efetivo de créditos, face aos limites definidos.
Se o limite estiver definido, o sistema não deixa, por exemplo, emitir ou registrar faturas relativas a esse terceiro que façam com que o crédito ultrapasse esse limite. Na antiguidade de saldos, destacamos a antiguidade de saldos detalhadas. Temos uma listagem, com os documentos discriminados por terceiro. Para o terceiro alfa e beta, temos aqui várias faturas. Aqui nessas colunas, temos os valores ainda não vencidos. No caso, só esta fatura de 1.190 é que ainda não está vencida, e o já vencido, que neste caso são todos os restantes. Os valores vencidos são ainda discriminados em colunas, de acordo com o atraso no pagamento, menos de 30 dias, 30 a 60 dias, 60 a 90 dias, 90 a 180 dias e mais de 180 dias. Como vemos, há faturas por pagar a mais de 180 dias. E aqui, uma entre 60 e 90 dias. Essa informação é muito importante em termos do relacionamento com os terceiros em causa. Outra informação relacionada com o anterior, mas de síntese, são os prazos médios de pagamento. Vamos ver, neste caso, os nossos prazos médios de pagamento aos nossos fornecedores. Como vemos, temos duas colunas, uma com a média dos dias até o pagamento, a contar da data do documento, e outra com os dias a contar da data de vencimento do documento. Esta coluna representa a média do atraso efetivo no pagamento. Vemos claramente que o nosso fornecedor Almeida e Souza é o fornecedor que pagamos com grande atraso. No caso, uma média de 112 dias de atraso. E pronto, apresentamos o essencial das contas correntes. Tratam-se de facilidades essenciais para a saúde financeira das organizações. Lembramos ainda que, com base nas facilidades da nossa interface, já exemplificadas, é fácil conciliar essa informação com os respectivos terceiros, enviando-lhes os links das suas contas correntes periodicamente. Os balancetes são os outputs de controle básico de qualquer contabilidade. O que diferencia os nossos balancetes é a possibilidade de os mesmos cruzarem as dimensões definidas para apresentarem informação organizada de múltiplas formas, tornando-se uma poderosa ferramenta de gestão. Exemplifiquemos. Sobre as dimensões e o seu cruzamento nos balancetes, já tivemos a oportunidade de mais atrás exemplificar como funcionam. Vamos aqui apenas referir os três principais tipos de balancetes que disponibilizamos: balancetes de gestão, balancetes do mês e balancetes estendidos. Escolhendo aqui os balancetes de gestão, acedemos ao painel dos critérios. Vamos indicar o período de janeiro de 2003 a dezembro de 2003 e vamos obter o respectivo balancete. Em termos de layout, é um balancete simples, com três colunas. A coluna respeitante aos movimentos a débito, aos movimentos a crédito e ao respectivo saldo. Os níveis das contas, conjugado com o facto de serem de grupo ou de lançamento, estão diferenciados pelas cores. Escolhendo o balancete do mês, vamos pedir o balancete do mês de março. 1 de março de 2003 a 31 de março de 2003. O que temos agora é um balancete em que o débito e o crédito do mês, neste caso março, aparecem aqui evidenciados, nestas colunas. Antes, nesta coluna, temos o saldo inicial do mês e, nesta coluna final, temos o saldo final do mês de março. Escolhendo a opção Balancetes Estendidos, vamos pedir o ano de 2003. O que obtemos é um balancete com mais colunas. Destacando-se a coluna do saldo de abertura, os valores dos movimentos a débito, os valores dos movimentos
a crédito e o saldo dos movimentos do período. Estes valores são importantes para se ver a atividade do período. Depois, nesta coluna, temos o saldo das contas devedoras e o saldo das contas credoras. Estes saldos são importantes para o balanço. E, finalmente, temos o saldo final das contas. O presente módulo disponibiliza à partida mapas e relatórios standard, como balancetes, balanços, demonstrações de resultados, etc. Mas sendo as necessidades de mapas e relatórios contabilísticos, nomeadamente para as prestações de contas, bastante diversificadas, de organização para organização e de país para país, é importante disponibilizar facilidades para poder construir e adaptar este tipo de outputs. Vamos começar por mostrar a definição dos formatos dos mapas que se pretendem. Fazemos aqui OK. E aqui estão definidos uma série de mapas. Podemos definir os mapas que se quiserem. Como se vê, trata-se apenas de formatos, contextos e células, que são códigos como estes, começados por cardinal, e que assinalam os lugares onde irão aparecer valores, datas e outros, quando o mapa for executado. Templates deste tipo também poderão ser definidos para produzir ficheiros. Uma vez existidos os templates necessários, à partida já estarão definidos os mais comuns, é só escolher a opção Mapas ou Relatórios Contabilísticos e obter o mapa. Veja-se, por exemplo, um balanço. Como se vê, um balanço ou outro mapa qualquer é apenas um dos templates disponíveis à partida ou definidos pela organização, em que as células do template são substituídas por valores. Como também já vimos atrás do nosso interface, pode sempre salvar, imprimir, passar a PDF ou inclusive enviar como um link a alguém a quem queiramos dar acesso a esta página. Sendo uma contabilidade de gestão, é essencial que apresente a informação também na forma de gráficos e de quadros, com a possibilidade destes serem definidos por cada organização. Vamos voltar à posição em que estávamos mais atrás, quando exemplificávamos a evolução das contas por terceiros. Já vimos que tem aqui um botão GRC, que é para integrar nesta listagem os gráficos. Faço o clique e obtenho de imediato dois gráficos. Um PAI aqui à esquerda, com as vendas por cliente. Trata-se de um corte vertical no quadro dos valores. O gráfico à esquerda representa uma coluna. Neste momento, representa a coluna do total das vendas. Mas com um simples clique, podia-se escolher qualquer outra. Já aqui à direita, temos um gráfico com 4 linhas, que representam a evolução das vendas de cada cliente ao longo dos meses. Os gráficos à direita representam, portanto, linhas do quadro dos valores. No caso, todas, mas podia-se selecionar só uma ou algumas. Agora, dentro de cada gráfico, eu posso transformá-lo noutros gráficos com simples cliques. Aqui à esquerda, na PAI, faço clique em Bar. E obtenho as mesmas vendas por cliente num gráfico de barras. Aqui à direita, das muitas hipóteses que tenho de transformação, faço clique em Line Stack.
e obtenho o respectivo gráfico que representa a evolução das vendas de cada cliente acumuladas umas sobre as outras, com cores diferentes por cliente. Assim posso ver simultaneamente a evolução do total das vendas e as vendas de cada cliente diferenciadas pela sua cor. Posso também integrar a página completa em relatórios, mas posso também autonomizar um gráfico. Por exemplo, aqui à direita, clico em Zoom e obtenho o gráfico numa página autonomizada, o que depois posso imprimir ou incluir num relatório. Quanto à definição de quadros à medida, o sistema permite definir outputs tipo folha de cálculo, em que cada célula é alimentada por parametrizações, que permitem colocar nelas a informação pretendida. Estes quadros também podem ser depois explorados em termos gráficos, nos termos que atrás se exemplificou. E pronto, pensamos que com isto reforçamos mais ainda o facto do nosso módulo ser mesmo uma contabilidade de gestão. Neste vídeo apresentamos o módulo M200 Contabilidade de Gestão, com o detalhe necessário para uma primeira avaliação do seu interesse para a sua organização. Lembramos que a complexidade da implementação do mesmo depende da complexidade e dimensão da organização em causa. Pode implementar-se desde uma contabilidade geral simples, com lançamentos diretos nas contas, até uma contabilidade de gestão multidimensional 100% automatizada. Tudo isto poderá ser aprofundado em diálogo conosco para uma melhor análise das suas necessidades e das respostas que temos para elas. Nós e a rede de parceiros em que nos integramos estamos inteiramente disponíveis para o ouvir e apoiar.